Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, preparados para essa rotina de videoaula que vamos começar agora? Hein? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que a família de vocês também esteja tudo bem. Um momento muito atípico esse que a gente está vivendo, né? Se a gente parar para pensar que a última grande pandemia que levou a situações assim foi lá no final do século XIX, início do século XX, inclusive o século que a gente está estudando do romantismo, né? Pega um pouquinho ali que é o final dele. Então é normal que a gente tenha dúvidas e tudo mais, só que é importante ficarmos aí unidos para enfrentar essa crise, beleza? Bom, galerinha, nessa aula eu vou retomar com vocês, revisar algumas coisas, né, do romantismo no Brasil em especial, porque é o conteúdo da prova de vocês, beleza? Então tudo que eu falar aqui vocês têm no caderno, no fichário no caso, mas eu sugiro que vocês peguem uma folha, façam anotações, ou, enfim, alguma coisa que vocês acharem viável aqui do que eu falar, é super bem-vindo, tá? Então, turminha, vamos lá. Aí, ó. Esse slide eu trabalhei com vocês em sala, tá no grupo nosso de literatura, inclusive. Só vou fazer mesmo uma revisão, uma retomada, e explicar alguns pontos aqui para vocês que é bem importante, porque no Enem, no Enem não, né? Mas nos vestibulares, o que é mais cobrado atualmente é o modernismo, a escola modernista, e posteriormente o romantismo, tá? O romantismo cai bastante lá nos vestibulares, eles gostam muito desse período romântico, principalmente porque eu já falei para vocês, o romantismo ele vai ser, no contexto histórico, o século assim, eu considero como o mais importante da humanidade, né? Porque ali nós temos uma mudança assim absurda que vai galgar para a humanidade crescer e chegar onde chegou hoje, tá? E no aspecto de tecnologia, de avanço filosófico, de pensamento, a gente tem nomes ali, inúmeras personalidades que surgem nesse século que vão realmente pautar uma nova metodologia para o mundo, tá? Já falei isso com vocês, figuras como Freud, entre outros aí que nós temos, né? Na literatura mesmo, José de Alencar, que traz uma visão totalmente grandiosa aí da nossa literatura, trazendo ideologia indianista. No Brasil, então, nem se fala, né, que no mesmo século a gente tentando a independência em 22, quanto nós vamos ter a proclamação da República também em 81. Então, vejam só, dois fatos importantíssimos para o Brasil, né, ocorrem nesse século. E fora que ele é pós Revolução Francesa e das ideias iluministas, que vão galgar ali também grande influência no restante do mundo. Por isso é um século tão importante, assim, um período histórico marcante. Então, aqui está algumas coisas que eu já falei com vocês. A Revolução Industrial também, né? Importante. Mas no caso aqui do Brasil, vale a gente ressaltar a independência como um dos principais fatores, aí, pelo menos nesse início do romantismo, beleza? Bom, assim como no romantismo em Portugal, nós também iremos dividir o romantismo brasileiro em 3 gerações, tá? Sendo que a primeira geração ela começa em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães, tá, pessoal? E essa primeira geração, ela vai ter como grande característica o indianismo, né, o índio como herói nacional. Então, é necessário que ganhe-se uma personalidade. O Brasil, como sempre foi colônia, nunca teve a sua identidade. Né? Sempre foi referência da capital, de Portugal. E agora eles encontram na cidade essa carência de ter um símbolo realmente do Brasil, nosso patriota, e eles vão encontrar no índio essa simbologia. Tá? Então, por isso que a primeira geração é chamada de indianista, tá? Ou nacionalista, que vão ressaltar o índio como grande herói nacional, como símbolo da pátria, né? E além de exaltar a natureza, a liberdade entre os afrontos. Coisa que não é hoje em dia, né? Hoje a gente confunde muito a questão do patriotismo, a questão de mitologia e mesmo de conceito nacional, certo? Eu já falei para vocês, falei esse aula, eu repito. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos cerca de 11 a 12 milhões de indígenas. Hoje, na atualidade, a gente não chega a 1 milhão de indígenas no Brasil. O que será que aconteceu, né? Vale a reflexão aí. Então, essa vai ser a primeira grande característica da geração. Tá? Nós vamos ter, então, na poesia, Gonçalves Dias,
né, Canção do Exílio, que é um dos maiores marcos, se não é um dos maiores poemas, né, ou o maior poema brasileiro. Inclusive ele foi influente para a criação do hino nacional, como vocês podem perceber aqui nessa segunda estrofe. Então, ele vai ser o grande nome da poesia, e nós vamos ter, já na parte escrita, né, ou de contos, de romances, narrativas, na prosa, o José de Alencar, certo? E o José de Alencar ele vai ser responsável por fazer a trilogia conhecida como indianista. Então ele vai escrever o Guarani, Iracema e o Birajara, tá? Eu recomendo que vocês leiam, se possível, os três, mas se não, pelo menos a Iracema, que estava inclusive na lista da FUVEST até pouco tempo atrás, que estudem para você ter uma compreensão melhor de como que era essa visão, tá? Da nossa querida Pocahontas brasileira aí, certo? O José de Alencar ele vai ser muito pleno, tá, pessoal, no século XIX, porque ele vai galgar tanto na primeira geração como até a última geração, tá? Por isso que ele vai transcender ali entre romances e indianistas, né, como eu coloquei aqui, urbanistas, regionalistas. Então ele vai escrever Senhora mais à frente, que traz uma outra vertente, uma outra visão também de sociedade, já deixando um pouco de lado essa questão indianista. Então ele vai transcender. O José de Alencar ele vai ter mais ou menos uma função que Drummond, Carlos Drummond, vai ter mais à frente no modernismo. Drummond também ele vive todas as gerações do modernismo, tá? E o José de Alencar ele vai vivenciar isso também, certo? Aqui um trecho de Iracema que eu trabalhei com vocês. Em sala, pausa o vídeo para quem quiser reler, mas traz um pouco essa ideia do indianismo aí, da visão, certo? E aí vamos para a segunda geração. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá, pessoal? Tudo isso a gente já viu, é só para vocês terem uma retomada aí para as provas semana que vem. Já a segunda geração é aquela geração conhecida como mal do século, tá? Onde a gente tem ali aquela questão do noturno, do gótico, uma atração ali pela boemia, né? Por até questões até um tanto quanto macabras, né? Como o satanismo. Eu falei para vocês da influência de Lord Byron, e o grande nome que nós vamos ter no Brasil vai ser o Álvaro de Azevedo, onde ele escreve duas grandes obras. Eu levei inclusive em sala para mostrar para vocês, que é Macário e Noite na Taverna, tá? Que são obras que traz toda aquela questão da segunda geração, da morbidez, sabe, da melancolia exacerbada, e todas aquelas questões. Lembrem dos Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma obra que demonstra muito bem o que é, né? O escapismo, aquela atração pela morte, aquele desgosto com a vida, sabe? Toda essa coisa do romantismo aí da segunda geração vai ser trabalhada principalmente com Álvaro de Azevedo. São características que depois serão retomadas mais à frente numa outra escola chamada simbolismo, tá? Então aqui um trecho, né, do Álvaro de Azevedo. Pausem o vídeo para vocês lerem. Eu já passei, li com vocês em sala. Percebam aí todas essas características bem atípicas dele. Olha que sujeitinho agradável, né? E por fim, a terceira geração, que eu sempre considero ela como um pré-realismo, que vai ser a próxima geração, inclusive vai ser a geração do Machado de Assis, que nós vamos estudar depois, tá? A terceira geração, ela vai ser conhecida como geração condoreira. E essa geração já vai ser a geração de transcender para a próxima escola que é o realismo, como eu disse, porque ela vai começar a abordar questões mais sociais. Então, por exemplo, a gente tem Os Miseráveis, que é uma obra fantástica do Victor Hugo. Eu passo essa obra para os alunos do Fundamental 2, no 8º ano, lerem, onde ele já aborda questões sociais, de desigualdade, de miséria. Então, questões assim problemáticas, né, que realmente não chegam a ser fantasiosas, porque o romantismo era aquela coisa, né, pessoal? A emoção acima de tudo, o exagero em cima de tudo, e aí a racionalidade é deixada de lado. A gente tem que viver pela emoção, né? O eu é mais importante, o meu sentimento é mais importante que tudo. Né? Os autores românticos eles sempre vão se preocupar com eles, com o sentimento, o sentimentalismo extremo. Agora não, começa a ser deixado de lado isso, onde vai entrar o realismo, que é a próxima escola, por isso realística, porque ela vai trabalhar com a realidade, sem essa questão fantasiosa, tá? Então, essa terceira geração já vai começar a trazer essas características, tá? Condoreira, tá? Por quê? Porque o condor representa uma ave brasileira que é de liberdade, né? Então ele vai trazer essa questão aqui. A revolução industrial já está a todo vapor, também já vai ter uma influência muito forte. Então
já está deixando de lado essas características mais cruciais do romantismo para entrar na nova escola, tá? E o grande nome que nós vamos ter em destaque vai ser o Castro Alves, onde ele vai abordar principalmente o abolicionismo, certo, galera? Que vem a ocorrer logo mais à frente. Então ele vai trazer toda a questão do abolicionismo, questões dos negros, ele vai abordar muito isso, que já é uma visão realista, né, de uma problemática que a sociedade vivia na época, ok? Então essas são as 3 gerações do romantismo. E pausem, revejam os slides, o slide está no grupo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem no vídeo, eu também vou disponibilizar as aulas na Iônica, que é a plataforma da FTD, que também facilita muito para comunicação, para postar exercícios e tudo mais. E é isso, galerinha, que será cobrado. Eu queria aprofundar muito mais, eu gosto muito do romantismo, eu queria trazer mais coisas para vocês, mas esse tipo de situação que estamos vendo hoje, infelizmente a gente tem que trabalhar com o que temos. O importante é não parar e não perder o foco, tá? Vocês estão no 2º ano, 2ª série, né, agora, e logo já tem os vestibulares aí, por mais que provavelmente serão adiados, muitos já indicaram que vão ser, não podemos deixar de estudar, porque se for adiado vai ser para o começo do ano que vem, enfim. E temos que estar preparados. Ok, turminha? Forte abraço para vocês, então. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. E até mais. Valeu!